Então, é isso que a gente vai ver agora no capítulo 4. Mas antes de entrar propriamente dito no capítulo 4, eu queria primeiro trazer o pano de fundo desse capítulo 4. E o pano de fundo desse capítulo 4 é a vida de Abraão. Então, todo esse capítulo 4, ele discorre na vida. Então, ele fala para os judeus a respeito da justificação que vem exclusivamente pela fé a partir da vida de Abraão. Por isso que eu preguei aqui 4 pontos, né, que está em Gênesis, que nós vamos conversar um pouquinho, para depois a gente entrar propriamente dito nesse capítulo 4. Então, Abraão, os capítulos que eu vou pegar e vou conversar, eu quero que vocês anotem e depois vocês passeiem por esses capítulos para vocês reafirmarem no coração de vocês e no entendimento aquilo que eu vou conversar com vocês aqui. Então, Abraão, né, que é chamado o pai da fé, ele começa falando com Deus no capítulo 12. Então, no capítulo 12, Deus se apresenta para ele, ele é Abrão ainda, ele não tinha sido trocado o nome dele para Abraão, então é Abrão, e Deus vai falar com ele e faz uma promessa para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar, deixa eu mudar aqui, isso. Aí, agora sim. E esse lugar foi o lugar da peregrinação de Abraão. Então, Abraão, ele acabou obedecendo a Deus. Então, e a gente tem que lembrar que Abrão, né, ele era um homem pagão. Era um homem que não cria em Deus, cria em outras divindades, né, como era o comum naquele tempo. E, nesse momento aqui, o Deus de toda a terra se apresenta para ele e começa uma relação com ele. Por isso que ele é o pai da fé. Então, nesse começo dessa relação, ele recebe aquela ordenança, ele crê, ele obedece, e ele vai se movimentar agora pela terra, na relação dele com Deus. E aí ele tem uma promessa ali de herança e de descendência, só que Abraão já era um homem de idade avançada e a mulher dele era estéril. Então, ele recebe aquela promessa diante de uma impossibilidade. E ele começa a caminhar. Depois desse primeiro momento, a gente tem o capítulo 15. No capítulo 15 é quando, mais uma vez, Deus vai falar com ele. E aqui a gente tem que entender um espaço de tempo de muitos anos que se passam. Não era Deus vindo falar a todo momento com Abraão. Então, se passava um espaço de tempo de alguns anos e Deus vinha e reafirmava a promessa dele. Então, nesse momento agora, o que acontece? Agora, Abraão diz para Deus, olha, então tá, então o meu servo, porque ele olha para a impossibilidade dele, ele olha para a esterilidade da Sara, que é Sarai, nesse momento, e aí ele diz, bom, então o descendente que tu está falando, Senhor, é o meu servo Damasceno Eliezer. Então ele olha para as condições aparentes e diz, bom, então é o Eliezer, então, que vai ser, porque eu não posso ter filho. E aí Deus pensa, não vai ser um filho gerado por ti. Então, nesse segundo momento, no capítulo 15 do livro de Gênesis, ele reafirma a promessa que ele tinha feito para Abraão. Agora a gente pula lá para o capítulo 17. Do capítulo 12 ao capítulo 17, os estudiosos falam que tem mais ou menos 29 anos de distância, porque agora Abraão está com 99 anos e Sara está com 90. Então, Abraão está com 100 anos e Sara com 90 anos. E aí eles já tinham tomado uma decisão precipitada, né? Eles já tinham ali entendido, então, que se era ele que
que tinha que ser gerada através dele, a partir de uma iniciativa de Sara, que é Saraí, ela entrega Agar para Abraão. E eles têm um filho. O nome desse filho é Ismael. É um filho da precipitação, é um filho da carne, é uma bobagem que eles fazem aqui por querer decidir as coisas do jeito deles, né? Então, tinha uma promessa de Deus, mas eles se precipitam. E agora Deus, no capítulo 17, chega para falar com ele mais uma vez e reafirmar o compromisso, a aliança com ele. E aí, nesse ponto aqui, é o ponto que ele renova o compromisso com ele, só que agora ele determina ali um selo. Vai haver um selo. Esse compromisso agora ele vai ser selado, ele vai ter uma marca. E essa marca é a circuncisão. Então, aqui é o primeiro momento que aparece a circuncisão na história. É Deus nessa relação desenvolvida ali com Abraão. Abraão crendo, né? E aqui a gente vai depois voltar para ver quando é que ele deu essa determinação que ele cria. E agora é o selo vai ser a circuncisão. A circuncisão é no 8º dia que qualquer menino nascesse, seria circuncidado. E todos, sem exceção, que já existiam ali dentro da família dele, dentro daqueles escravos que ele tinha comprado, e dentro daqueles que tinham nascido das escravas, todos que conviviam no ambiente, porque era uma família, né? Era a família de Abraão. Começou com uma família. Então, todos daquela família, sejam os consanguíneos ou os escravos, porque tinham escravos comprados ali que eram adquiridos como se fosse a família. Todos seriam circuncidados, todo homem, e todo o filho que nascesse no 8º dia, ele também teria que ser circuncidado. Então, aqui aparece o selo da circuncisão. Aí, o porquê da circuncisão, né? Tem variadas teses aí, né? Uma das teses é a tese da intimidade, né? Que desde o pecado, desde Adão e Eva, ele era passado pela descendência, né? Então, havia uma relação íntima e dentro da ordem o pecado ia passando para as próximas gerações. Então, alguns entendem que é isso, outros entendem que é uma questão de higiene, mas eu entendo que isso não é o mais importante. O mais importante é que havia um selo, havia uma marca agora. E essa marca, no Novo Testamento, a gente entende que é uma marca no coração. Então, Paulo lhe rechaça qualquer elemento da aliança velha, do Antigo Testamento, da lei, que tenha que ser trazido para o Novo Testamento, a nível de justificação. Então, não havia o que pudesse ser feito pelo homem para que ele se justificasse. Então, nesse momento aqui, acontece esse selo, e para finalizar, no capítulo 22 de Gênesis, então, é o capítulo 12, é o capítulo 15, é o capítulo 17 e o capítulo 22. No capítulo 22, agora nasce já Isaac, né? Isaac troca-se já o nome de Abrão para Abraão e o nome de Saraí para Sara, e agora Deus pede uma prova de fé e pede esse filho Isaac, para que esse filho fosse sacrificado, para que esse filho fosse, né? É uma história muito bonita, que depois tu vai relembrar ela, para quem já conhece. E aí esse filho tem que ser entregue, Abraão vai lá, confia, crê, né? E entrega o filho, mas aí o Senhor, na última hora, ele não permite que Abraão sacrifique, mate o seu filho. Então, esses são os 4 episódios que vão servir de pano de fundo para esse capítulo 4 do livro de Romanos. E o que eu quero citar dentro desses 4 episódios é no capítulo 15, quando a Bíblia diz no versículo 6 que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Então, no capítulo 15 do livro de Gênesis, no versículo 6, diz que Abraão creu, e porque ele creu, foi lhe imputado por justiça.
Então, nesse momento aqui, só para a gente poder finalizar essa abordagem, a gente já poder entrar propriamente dito em Romanos, no capítulo 4, o que aconteceu foi que havia uma idolatria dos judeus pela lei. Havia uma idolatria, uma verdadeira idolatria. Então, para os judeus, Moisés tinha um grau de importância maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, pelo motivo dele ter recebido a lei, que foi recebida no Sinai. Então, por esse motivo, os judeus acreditavam para ele um valor maior, para Moisés, para a lei mosaica, né? Então, eles acreditavam uma lei maior. E o que o Paulo está querendo trazer é que antes da lei, né, 400 anos antes de Moisés, antes da lei, já havia um homem que era o pai da fé, que já andava através da lei. Então, a lei foi dada primeiro para Abraão. A lei no sentido da relação, né? Então, e na circuncisão. Então, a circuncisão é a primeira figura da lei que é dada para Abraão. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Está querendo dizer, olha, tem um homem que anteriormente, antes de Moisés, ele já andava conforme a lei e ele foi justificado antes da lei, porque ele começou a crer a partir do capítulo 12, falou de novo no capítulo 15, depois no 17 foi o selo da circuncisão, ali começou a circuncisão, e depois isso foi provado ao longo do tempo, acontecendo até no capítulo 22, na prova ali de fé. Então, esse é o pano de fundo do capítulo 4 do livro de Romanos. Agora a gente vai ler esse capítulo 4 aqui juntos e a gente vai discorrer sobre ele. Eu acredito que hoje ainda a gente consegue finalizar. Então, vocês vão perceber Abraão se movimentando dentro desse capítulo 4. Romanos 4, então, diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Lembra lá que eu falei? Romanos 15, 6. Então, Paulo está citando aqui que antes de haver qualquer lei, a fé depositada em Abraão já justificava ele, fazia com que ele andasse em obediência àquilo que Deus ia falando por ele. Essa é a justiça. Então, ele andava na justiça de Deus. Ele já não andava mais na justiça própria, ele caminhava na justiça de Deus. Aquilo que Deus ia falando para ele, ele ia fazendo. Essa é a justiça de Deus. E é isso que nós temos que andar, na justiça de Deus. Quando a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, não é mais a justiça do homem que prevalece. Nós obedecemos a justiça do homem, nós avaliamos a justiça humana, mas nós temos uma justiça superior, que é a justiça de Deus. Por isso que lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, diz: bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça, ele será farto, será satisfeito. Que é aquele homem que reconhece, pode ser uma coisa absurda que está acontecendo, como foi no caso o pedido do filho, que era o filho da promessa. Podia ser absurdo, mas aquele que tem fé, que crê, ele entende a justiça de Deus, ele diz, não, Deus sabe o porquê que ele está fazendo essas coisas. Isso é algo no coração do homem, é um selo no coração do homem. Né? Daqueles que são encontrados por essa voz do Espírito Santo. Então, é isso que ele está dizendo. No versículo 4, ele continua e diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio.
a sua fé que lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Isso é uma coisa que a gente vai ter sempre em mente, porque Paulo vai querer falar sobre isso, porque o judeu imaginava que era por nós fazermos alguma coisa que nós recebíamos algum tipo de recompensa. E Deus, ele é santo justamente porque ele não se move dessa forma. Porque se tivesse alguma coisa que nós fizéssemos para ele de bom, para ele nos recompensar, para que ele seja justo também, se nós deixássemos de fazer alguma coisa, ele também teria que nos punir. E ele não faz assim. A santidade dele, a justiça dele não está ligada. Essa é a nossa justiça. A gente faz assim. O homem trabalha assim, por essa troca, né? Tu olha, quem está fazendo alguma coisa merece recompensa, quem não faz não merece. Essa é a justiça do homem. A justiça de Deus não, porque a justiça de Deus é amor. Então, ele faz. Então, ele está dizendo, bom, se alguém trabalha e recebe o seu salário, então esse se gloria porque por aquilo que ele fez. Agora, se alguém não trabalha e ele é justificado, então esse sim entende que o que ele está recebendo não está ligado ao seu próprio merecimento. Amém? Então ele fala que Davi também declara essas coisas, né? Então ele traz, pode ver que ele traz a velha aliança, né? Ele traz Abraão, traz Davi, que era aonde eles podiam reconhecer, os judeus podiam reconhecer aquilo que Paulo estava trazendo de novo. Porque Paulo estava trazendo que era que a lei tinha sido cumprida em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu a lei. Ou seja, ele trouxe a vida dele como homem, como o amor de Deus dado para nós, se entregou naquela cruz, não tendo pecado, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós que estávamos perdidos, agora somos justificados. Pela fé. Então, nós começamos a entender o perdão de Deus. Por isso que nós temos paz para poder reconhecer todas as nossas dificuldades, as nossas limitações. Esse é o arrependimento, que vai ser o caminho da salvação. Depois nós vamos ver um pouco mais na frente. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoadas. Olha o perdão. E cujos pecados são cobertos. Cobertos pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Então escreve aí. Os pecados, a iniquidade foi perdoada, que é esse nosso senso de direito, essa nossa justiça humana. Isso foi perdoado. E os pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Então, esse homem que ele tem a consciência que não há acusação contra ele. Esse é o homem bem-aventurado. O problema nosso, irmãos, é que a gente fica, pela nossa justiça, a gente fica exposto à acusação. Tanto a acusação da nossa parte, pelo nosso julgamento, que a gente acaba pré-judiciando as coisas, que é um pré-julgamento, daí vem a palavra pré-juízo. Então a gente vai prejudicando, e vai prejudicando o quê? A relação. Porque a justiça de Deus é o amor. E ele vai se manifestar no relacionamento íntimo da família. Não agora mais por merecimento, mas pela justiça de Deus naqueles que creem. Então esse é o homem bem-aventurado, que recebe esse perdão, porque ele não deixa vir acusação sobre a vida dele. Sabe que para nós é muito comum isso, né? A gente trabalha muito na nossa justiça nessa relação com a culpa. Por isso que Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Porque quando acontece alguma coisa que na nossa justiça a gente imputa como errado, a gente encontra um culpado. E aí é onde a acusação entra, aí é onde o diabo acusa o homem. Ele é o acusador. Essa é a característica do inferno, é acusar. Então, às vezes, nós nos sentimos acusados. Não, foi a culpa minha, não fiz isso, ou culpamos alguém. E aí isso compromete a nossa relação com as pessoas e também a nossa relação com Deus.
Porque, por isso que a gente fica pensando, às vezes, que Deus ele pune, né? Porque daí o diabo, que é o acusador, ele vem e acusa, só que ele toma um vestimento, um travestimento de Deus. E a gente começa a pensar que Deus ele é o acusador e aquele que pune, e não o nosso Pai, que perdoa, disciplina, muitas vezes corrige, mas ele ensina, porque ele é o perdoador. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Versículo 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Aí ele está trazendo agora aqui um jogo de palavras. Lembra aquele jogo de palavras que ele usava ali no capítulo 3? Fazia as perguntas e ele mesmo respondia. É como se ele pensasse o que ia ser perguntado por aqueles romanos e ele mesmo respondia. Então, ele vai trabalhando esse jogo de palavras aqui também no versículo 9. É exclusivamente do circunciso, essa bem-aventurança, essa salvação, essa justificação, ou é também para os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Vocês conseguem entender isso aqui, irmãos? A partir do relato que a gente falou antigamente, no início do nosso estudo? Ele está dizendo, como é que Abraão, então, ele foi justificado? Como é que ele se tornou bem-aventurado, nosso pai da fé? Foi depois que ele se circuncidou ou foi antes? E aí ele responde, diz, não, isso foi antes. Porque foi antes do capítulo 12 que Deus falou com ele, no capítulo 15 Deus reafirmou, e a circuncisão veio só no capítulo 17. É isso que o Paulo está falando, para poder defender a tese dele de que a justificação não vem por obras, mas vem por fé. Versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Então, a circuncisão foi um selo daquilo que ele já tinha crido, porque ele crê foi imputado como justiça. Para vir a ser pai de todos os que creem. Então, olha como em Abraão já aconteceu algo incrível. Por isso que chega no momento que Abraão, quando vai refazer de novo a promessa, ele sai com ele numa noite, Deus sai com Abraão numa noite para fora, faz ele olhar para o céu e diz, está vendo as estrelas do céu? A tua descendência vai ser assim, desse jeito, vai ser impossível de contar. Então, essa era a relação de como é que Abraão creu nessa justiça de Deus? Como é que Abraão creu nisso? Se isso era impossível? Porque a fé já tinha sido depositada nele, ainda no tempo da incircuncisão. Então, pai de todos que querem, embora não circuncidados. Então, agora não é os circuncidados que eles são justificados, mas são os que creem. Então, expande agora, abre agora, não é só do judeu agora a fé. A fé abre para todos aqueles que creem. E aí eles são participantes de quê? Da justiça de Deus. Então, eu quero dizer para ti que tu foi alcançado pela justiça de Deus. Te alegra. Eu fico muito alegre com isso. Somos alcançados pela justiça de Deus sem nenhum merecimento. Por isso que a gente pode se arrepender em paz de tudo e pode dizer, poxa, conforme a gente vai aprendendo as coisas aqui no estudo, a gente vai vendo, poxa, mas eu ainda estou muito mal. Mas não tem problema, é isso mesmo. A gente nasceu de novo e a gente vai aprendendo na família da fé agora. Não é mais a família consanguínea, é a família da fé, a família dos que creem pela justiça de Deus, independente de ser circuncidado ou não. Essa é a justiça imputada. Versículo 12. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai,
antes de ser circuncidado. Não foi por meio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, para a gente ter os pecados perdoados, a gente tinha que entender o que era pecado. E os pecados, eles são o motivo que a lei foi dada para Moisés. Para a gente entender. Porque como é que a gente ia saber o que é certo e errado se não houvesse lei? Mas a lei não foi dada para salvar nem para justificar. A lei foi dada para a gente conhecer o que é pecado. E nos olharmos e nos enxergarmos como completamente transgressores da lei. Sem aptidão de cumprir a lei. É isso que aconteceu conosco. Por isso que nós estávamos perdidos, porque nós não conseguimos cumprir a lei que foi dada por Deus. Então, o que Paulo está falando é tirando de Moisés essa idolatria pela lei e levando para antes dele, lá para Abraão. Dizendo, antes Abraão já era um homem justo, não pela lei, porque não tinha lei. Foi pela fé, por aquilo que ele creu. Amém, queridos? Se tiver alguma pergunta aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai caminhando nesse raciocínio. Porque a lei suscita a ira. Qual é a ira que a lei suscita? A impossibilidade de cumprir ela. É uma impossibilidade de cumprir ela. E aí suscita o desapontamento, aí suscita... Então, quando a gente se converte, aí a circuncisão é o sinal, a figura da conversão, só que agora é uma circuncisão no coração. Não mais a circuncisão era um corte no prepúcio, né, ali do órgão genital masculino. Naquele tempo lá de Abraão. E foi depois, ao longo do tempo, até chegar em Jesus. O que os judeus que se convertiam ao cristianismo queriam é que continuasse se circuncidando. Todo que cresce tinha que se circuncidar, os gentios, no caso, né? E o Paulo estava defendendo que não mais, porque agora a circuncisão era no coração, era pela fé. Tinha se cumprido já todas as obras da lei. O motivo que a lei foi dada já tinha sido cumprido em Jesus Cristo. Versículo 16. Essa é a razão porque provém a fé. Porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos. Como está escrito, pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito. Assim será a sua descendência. Olha só. O que a gente tem que pensar aqui nesse ponto aqui, né? Como é que a gente tem que caminhar? Paulo estava tendo cuidado aqui para dizer assim também, não é que os gentios, os incircuncisos, né, os não circuncidados, tivessem vantagem. Não é isso. Mas agora a medida de avaliação é outra. O discernimento é outro. Agora não é só a simplicidade de circuncidar. Bom, então tá, então eu vou... Por isso que a gente não pode entender que uma pessoa está convertida simplesmente porque ela diz que está convertida. Simplesmente porque ela diz que vai numa igreja. Simplesmente porque ela diz que ela executa alguma obra. Porque essa obra pode ser uma obra que seja referente, análoga, uma semelhança à circuncisão. Dá para entender ou não? Deixa eu ver as carinhas de vocês aqui um pouco agora. Eu só estou me vendo a minha aqui. Graças a Deus. Dá para entender? Então, ele está dizendo, agora o discernimento é outro.
Agora, a maneira da gente entender quem é que está convertido, quem é que foi alvo da justiça de Deus, quem é que foi justificado, quem é que é justo, agora não é por qualquer obra que possa ser feita. Agora é pela fé. Então ele diz, então o que foi circuncidado, esse também vai ter oportunidade, vão ter muitos circuncidados que vão receber fé. Então ele não está, porque essa é a preocupação dos judeus, né? Eles se achavam melhor porque cumpriam a lei. Por isso que eles denotaram um valor maior para a lei e não conseguiam entender que ela só foi para que nós entendêssemos o pecado e para nós entender qual era a justiça de Deus, que era a partir da fé. Então, quando ele diz assim que Abraão, crendo contra a esperança, que seria pai de muitas nações, o que quer dizer isso? Como é que ele creu contra a esperança? Porque não havia esperança, um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos e ainda sendo estéril. Aquilo ali era uma impossibilidade. Então ele creu contra a esperança, não havia esperança. Era impossível aquilo que aconteceu, e era impossível ele crer naquilo. Por que ele creu? Porque ali ele tinha fé, e aquilo justificava ele. O que é justificar ele? É colocar ele com o coração na justiça de Deus. Por isso que lá em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Aquilo que ele está fazendo, que às vezes parece que é impossível para a gente. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando, porque a nossa medida é a nossa justiça. E a gente tem dificuldade de crer no que está acontecendo. Mas quando a gente recebe essa fé, que a gente se torna justo, a gente começa a compreender o incompreensível, a crer no impossível, crer contra a esperança. É isso que aconteceu com o nosso pai da fé, que é o pai da justificação, que é o Abraão, e não o Moisés. Né? O Moisés é uma bênção, mas ele estava querendo desmistificar essa idolatria dos judeus pela lei e por consequência a lei do Sinai, né? No Monte Sinai, as tábuas ali e todo o conjunto de leis que nós temos lá em Levítico, bem claro, né? Então essa foi a fé de Abraão, no versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha só que interessante isso. Então ele olhava para ele e dizia, pô, meu corpo morreu, meu corpo está morto, não tem mais como acontecer alguma coisa. Morreu meu corpo, o corpo está amortecido. Sendo já de 100 anos e de idade avançada, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Tu vê que ele trabalha isso, né? A justiça, porque ele está falando de justificação. Ele está falando da obra completa de Deus na vida de Jesus Cristo. É isso que ele está falando que aconteceu em relação aos pecados, às iniquidades, eliminando toda e qualquer acusação, fazendo homens e mulheres como nós, vivendo, crendo contra a esperança. Então é isso que aconteceu com ele. Ele creu contra a esperança. Ele foi se fortalecendo, ele foi gerando convicção no coração dele naquilo que Deus tinha prometido. Então, vê que a justificação é ouvir a voz do Espírito Santo. Abraão, antes da lei, antes da circuncisão, ouvia, e aquelas promessas que eram feitas para eles, ele acreditava naquilo. As promessas de Deus para a nossa vida. Sabe por que nós cremos, irmãos? Não é porque ela tem lógica, não é porque ela tem coerência, é porque a gente foi justificado pela fé que foi colocada em nós. Então a gente entende a justiça de Deus, ainda que muitas vezes seja contra nós.
Tu já pensou o que foi tu entregar o filho da promessa? Como Abraão fez? É porque ele cria, e aí a gente vai ver isso mais no final. Deixa eu ver, tem mais um tempinho aqui. Então, diz ali foi imputado com justiça no 22 e no 23 diz, e não somente por causa dele. Está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Então, não é só por causa dele, mas por nossa causa que viria depois, porque nós somos essa dependência, essa descendência. Nós somos essas estrelas do céu. Somos nós, a partir da fé que foi dada para Abraão e que foi imputada para ele como justiça, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Então, presta atenção na ressurreição agora. Presta atenção como a ressurreição está ligada diretamente em crer, diretamente na justificação. Porque antes de Abraão não havia, né, sido Jesus e nem ressurreição. Então agora ele conecta com a nova aliança e ele diz, não é só por causa de Abraão, mas por causa nossa. Porque agora ele tinha o corpo amortecido e ressuscitou o corpo dele. E gerou filho. E a Sara estava amortecida, estava morta e ressuscitou. Então por isso que ele liga agora a ressurreição dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Paulo está querendo trazer aqui toda a doutrina da justificação, que nós vamos dar continuidade na semana que vem, no capítulo 5. Mas essa doutrina da justificação está em volta da vida de Abraão, e não de Moisés. Porque Abraão, ele creu antes da lei. Ele acreditou nas promessas antes da circuncisão. A circuncisão foi um selo para que hoje, a partir de Jesus, nós soubéssemos da marca que está no nosso coração. Quem nós somos não por merecimento de genealogia, mas pela justiça de Deus que nos atribui fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque nós hoje somos essa ressurreição. A ressurreição dos mortos de Cristo, porque nós estávamos mortos, aonde? Nas nossas transgressões e pecados, que ficou muito claro pelo quê? Pela lei. Por isso nós somos justificados. E por isso que a ressurreição dentre os mortos de Jesus faz com que ele seja o nosso Senhor, o nosso norte, o nosso exemplo, o nosso irmão mais velho, a figura que deu ali a medida perfeita do nosso Pai. E para finalizar, eu queria que nós fôssemos juntos lá em Hebreus, no capítulo da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus. O escritor de Hebreus, né, que eu entendo que é Paulo, né, mas é uma coisa minha, né? Ele não se sabe quem é o escritor, mas eu entendo por toda a narrativa, eu entendo que é Paulo. Mas o escritor fala sobre fé. E quando ele fala sobre fé, tem um momento que ele fala sobre Abraão. Ele fala sobre Abraão do versículo 8 até o versículo 19. Mas eu só quero ler o 17, 18 e 19, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Se tu puder ler comigo aí, só esses 3 versículos, seria bom. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para o quê? Ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou.
O que ele está dizendo aqui, o escritor de Hebreus está dizendo? Está falando, olha, Abraão teve uma promessa, e essa promessa era que ele teria um filho, e o filho veio, que foi Isaac, e esse filho foi pedido para ser morto. Por que que Abraão teve a coragem de matar o filho dele? Porque ele acreditava na ressurreição daquele filho. Então ele tinha certeza. Então olha como Jesus já estava presente ali naquela justificação, já estava presente naquele momento, já estava presente nas promessas, porque o próprio Jesus, ele é o filho que foi entregue, o unigênito, aquele da promessa que foi entregue. Porque realmente ele ressuscitou dentre os mortos, e Abraão já acreditava nisso, na ressurreição. Ele sabia, eu posso matar aqui o meu filho, mas Deus me prometeu, Deus falou comigo, ainda que eu mate o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho, porque ele não mente. Porque ele prometeu, ele vai cumprir. Cristo entende, queridos, por que você tem que te alegrar assim nessa noite? Porque Deus te prometeu muitas coisas e Ele vai cumprir cada uma delas, ainda que a gente seja submetido às coisas mais incompreensíveis. Ele vai cumprir, mas nós precisamos crer na justiça de Deus. Nós precisamos crer que essa fé que veio para a nossa vida, essa escolha, essa justificação, é para que nós crescemos cabalmente no final, na ressurreição. Ainda que nos matem, irmãos, ainda que acabe tudo a nossa vida. A ressurreição, nós cremos na ressurreição. E é isso que a gente precisa desenvolver. É isso que Paulo desenvolveu. E é isso que Paulo estava falando ali para esses irmãos, explicando para esses irmãos o que ele acreditava. Discutindo com esses irmãos que queriam imputar ali algo que já tinha passado. Muitas vezes a gente imagina que tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Às vezes até falam isso, cobram de nós. Tem que fazer alguma coisa. Queridos, tu não tem que fazer nada. Já foi feito por ti. Já foi feito por mim. O que nós vamos fazer agora vai ser a partir da fé. Vão ser obras realizadas a partir da fé. Para que outras pessoas também possam receber dessa mesma fé que a gente recebeu e se tornem nossos irmãos. Justiça de Deus. Chegou um momento que Jesus estava... Esse eu vou até querer ler com vocês também. Lucas... não, eu vou pegar no livro de Mateus. Isso está em Marcos, Lucas e Mateus, mas eu vou pegar lá em Mateus 12. Para a gente entender como que é agora o discernimento, como que agora a gente entende. Mateus 12, a partir do versículo 46. Mateus 12, eu vou te dar tempo para tu abrir comigo, quero ler contigo isso. Mateus 12, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, aquele que era o Levi e ressuscitou, se tornou Mateus, era um publicano, um pecador. E agora o que ele fala, que ele dá um relato aqui de uma situação que Jesus passa, no versículo 46 do capítulo 12. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, nesse momento aqui, Jesus sela a circuncisão no coração. Ele diz agora a questão não é... Quando ele fala isso aí, ele não está chateado com a mãe dele, nem com os irmãos, mas ele está trazendo um cumprimento profético.
de algo que se expandiu agora. Agora, para mim reconhecer, vocês estão dizendo que é minha mãe e meus irmãos, porque você sabe que ela é minha mãe, é minha genitora, e eles são meus irmãos também, nascidos dela. Mas agora não vai ser mais assim que a gente vai avaliar, que a gente vai entender quem é a nossa família. Porque agora minha mãe, meu irmão, minha irmã, vão ser aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que foram justificados pela fé, e aqueles que agora creem no impossível, vivem a ressurreição. O espírito deles estava morto e eles ressuscitaram. A vida deles era uma vida morta e eles ressuscitaram, e agora eles andam em família da fé. Agora eles caminham na comunhão do Espírito, desenvolvendo o amor de Deus. Amém, queridos? Era até aqui que eu queria ir com vocês. Eu vou ter mais um tempinho hoje aqui. A gente pode conversar um pouquinho, não quero conversar muito também, porque eu, de repente, já vou subir hoje, ainda combinar com a Cris aqui para subir hoje para Caxias. Mas a gente tem um tempinho. Isso é bom a gente reafirmar, né, que é um livro todo Romanos, e esse capítulo 4 também, que começa a falar de justificação. Né? Como é que toda aquela perdição agora alcança a justiça, né? Justificação. A gente pode continuar conversando em outros momentos. Se vier alguma dúvida no teu coração, me procura, converse entre vocês. Né? Não deixe ficar nenhuma dúvida no teu coração em relação a tudo que tu ouve. Né? A gente faz questão assim de deixar claro e de isso ser prático na tua vida, para tu não te tornar alguém que está querendo ser circuncidado. A circuncisão, querido, é só a religiosidade. Agora não é mais circunciso e circunciso, judeu, gentil, bárbaro, cita, branco, preto, denominação tal ou tal. Agora é a gente discernir essa circuncisão no coração, no íntimo, esses que foram eleitos, chamados. E para a gente saber isso, a gente tem que andar junto. Para conhecer se é dessa árvore, tem que provar esses frutos. Nós não andar junto. No Brasil, isso aí está cada vez mais perigoso, né? Porque é um país que está muito evangelizado. Então, todo mundo se diz cristão, muita gente se diz evangélico. E, queridos, no último tempo não vai ser assim. Muita gente é ingênua ainda, dizendo, não, fulano pode até ser, queridos, mas eu preciso saber se tem circuncisão no coração. Amém?